Vejamos uma aplicação das taxas proporcionais. É a chamada convenção linear. A convenção linear é uma situação onde a periodicidade da taxa, nessa situação concreta de 44% ao ano, é uma aplicação para um período que não se constitui um número inteiro de períodos anuais, no caso, para 2 anos e meio. Nós temos duas formas de determinar a taxa acumulada para aqueles 2 anos e meio. Vejamos essas duas maneiras. A primeira situação é quando a taxa é acumulada de forma equivalente para o tempo todo, aqueles dois anos e meio. Nós temos a taxa de 44% ao ano para 2 anos, que significa o fator 1,44 elevado ao quadrado. Para aquele meio ano restante, nós utilizamos a taxa equivalente semestral. Temos que determinar a taxa equivalente semestral para aquele meio ano, o que resulta em 20%. 20% é a taxa equivalente para o semestre aos 44% ao ano. Portanto, temos o fator 1,20. Quando determinamos a acumulação dessa forma, nós temos a convenção exponencial. Essa convenção exponencial significa que nós estamos utilizando o procedimento da composição de taxas para o período de 2 anos e também para o período de fração do ano, aquele meio ano. A taxa acumulada, o fator acumulado vai ser de 2,49 e a taxa acumulada de 149%. Numa situação 2, nós vamos ver como aplicar a taxa proporcional para aquela fração de ano, o meio ano. Numa mesma linha de tempo, a taxa acumulada, a taxa de 44% ao ano, se acumula de forma exponencial juros compostos para os 2 anos, 1,44 elevado ao quadrado. Para o restante do tempo, a fração do tempo, o meio ano, no entanto, não vamos utilizar a taxa equivalente. De forma proporcional e aproximadamente, temos a taxa, então, de 22%. A taxa proporcional de 22% para aquele meio ano. E o fator correspondente ao 22% é 1,22. Portanto, nós utilizamos a taxa proporcional somente naquela fração de período de meio ano. O que caracteriza a convenção linear, portanto, é a utilização da taxa proporcional apenas se houver na fração de período, no caso, aquela fração de período de meio ano. A taxa acumulada, então, pela convenção linear vai ser de 1,44 ao quadrado vezes 1,22. Nós temos o fator 2,53 e a taxa acumulada é de 153% para o período. É bom observar que quando usamos a convenção linear, nós estamos utilizando a taxa proporcional para uma fração de tempo, onde a taxa proporcional é sempre maior do que a taxa equivalente. Então, ao determinarmos a taxa acumulada pela convenção linear, o resultado vai ser sempre superior ao resultado obtido se fizermos pela convenção exponencial. Vejamos um exemplo. O capital de 1.000 é aplicado por 3 anos e 3 meses a taxa de 20% ao ano. Qual o montante pela convenção linear? Observamos que a taxa é anual, temos 3 períodos anuais e mais uma fração de ano, que é exatamente aqueles 3 meses. Para determinarmos um montante, vamos representar isso numa linha de tempo. O capital inicial de 10.000 vai ser aplicado no regime de juros compostos por 3 anos. Portanto, o resultado vai ser acumulado em 1,20 elevado ao cubo. Significa a taxa de 20% acumulada exponencialmente nos 3 anos. E temos agora mais 3 meses, que corresponde a 1/4 do ano. Nesse 1/4 do ano, a taxa utilizada vai ser a taxa proporcional aos 20% ao ano. A taxa proporcional para 3 meses, ou 1/4 do ano, vai ser de 5%. Portanto, para aquela fração do ano de 3 meses, o fator vai ser de 1,05. Qual vai ser o nosso montante? Vai ser 1.000 vezes 1,20 elevado ao cubo. Com isso, já estamos capitalizando 1.000 em 3 anos, a taxa de 20% ao ano, vezes 1,05, correspondente àquela taxa de 5% para os 3 meses. Temos o fator acumulado de 1,8144 e o montante de 1.814,40.
Outro exemplo. Um capital é aplicado por 20 anos e meio a taxa de 96% ao ano. Em que percentual o montante pela convenção linear supera o montante pela convenção exponencial? Nós sabemos que, para aquela fração de ano de meio ano, a taxa proporcional será superior à taxa equivalente no regime composto. Isso faz com que o montante pela convenção linear seja sempre superior ao montante pela convenção exponencial. Mas em que percentual, nessa situação colocada, esse montante supera o montante pela convenção exponencial? Nós temos a taxa proporcional para o semestre de 48%, metade de 96% ao ano. E nós temos a taxa equivalente semestral de 40% ao semestre. A taxa, o montante pela convenção linear, vai ser o capital vezes 1,96 elevado a 20, acumulando, portanto, o capital naqueles 20 anos, 20 períodos inteiros anuais. E vezes ainda 1,48. 1,48 corresponde ao acréscimo de 48% para o meio ano, de forma proporcional. No montante exponencial, no entanto, nós temos o capital vezes 1,96 elevado a 20, a mesma situação para os 20 anos, ou seja, juros compostos. A diferença é apenas naquele meio ano, onde a taxa de 48% ao ano é substituída pela taxa equivalente e nós temos o fator 1,40. Portanto, nós temos um montante pela convenção linear e um montante pela convenção exponencial. Como queremos o percentual em que o montante pela convenção linear supera o montante pela convenção exponencial, vamos realizar a divisão do montante linear pelo montante exponencial. Nesse caso, temos, portanto, montante pela convenção linear 1,96 elevado a 20 vezes 1,48 e o montante exponencial capital vezes 1,96 vezes 20 vezes 1,40. Essa situação nos possibilita uma simplificação, resultando apenas na divisão de 1,48 por 1,40. A divisão de 1,48 por 1,40 resulta em 1,07. O fator 1,07 significa que o montante linear supera o montante exponencial em 5,7%.